Olá pessoal, apresentar agora a segunda parte da videoaula de testes. Apresentar para vocês teste unitário, teste de cobertura no .NET e teste funcional utilizando a ferramenta Selenium. Para teste unitário, vou apresentar para vocês a ferramenta NUnit. Para teste funcional, a Selenium. E para teste de cobertura, a ferramenta NCover. Bom, antes de iniciar, eu vou apresentar para vocês um switch de ferramentas de teste chamada Test Driven. A ferramenta Test Driven, pessoal, ela junta todas essas ferramentas de teste para .NET, as principais delas, tá? O site é testdriven.net e você, ao acessar esse site, você faz um cadastro e há uma versão gratuita para estudantes para você poder utilizar. Ela integra as ferramentas, aí no caso essas ferramentas aqui, NUnit, NBUnit, MSTest, NCover, Reflector, TypeMock, .trace e MSB ao Visual Studio. Aqui no caso eu estou usando o Visual Studio 2010 versão Ultimate, Ultimate Edition, e aí ele integra de forma muito simples na IDE, na própria IDE do Visual Studio, de forma muito simples, todas essas ferramentas. Aí a gente vai utilizar a NUnit e a NCover aqui para fazer o teste de unidade e teste de cobertura. Essas ferramentas são gratuitas, totalmente gratuitas. Você poderia estar entrando site a site e fazer a instalação uma a uma. O bom da Test Driven é que faz esse switch para a gente. Lembrando que há uma versãozinha aqui gratuita para a gente poder utilizar. Tá ok? Baixem essa personal version aqui. Bom, o projeto é o mesmo projeto que a gente viu no estudo de caso do Java. Eu tenho classe aluno, matrícula, nome, nota 1, nota 2 para final e frequência. Método construtor, aqui eu criei o método construtor sobrecarregado para fazer o mesmo processo que esse setDados faz. As propriedades que substituem os métodos getSet e o método calcular aprovação, que é exatamente igual ao método do Java, a mesma lógica. Criei dentro de um namespace chamado classes. Namespace é o conceito de pacotes do Java, muito semelhante. E criei um namespace chamado testes. Esse namespace tem a classe aluno teste, onde estão aqui os meus métodos, os meus casos de teste. São os mesmos casos de testes do Java, tá? Aqui eu tenho uma diferença, né? Ao criar a minha classe de testes, eu crio com o parâmetro em colchete chamado testFixture, e onde é caso de teste, eu coloco o parâmetro teste. Método setup, que acontece antes de cada teste, e o método teardown, que acontece depois de cada teste. Aqui eu coloquei o teardown para exemplificar a sua utilização, mas observe que ele não faz nada. Seta variável para null, ou seja, não adianta, não serve para nada. Tudo bem, pessoal? Bom, para rodar a ferramenta NUnit, eu tenho que primeiro dar um using nesse NUnit.framework para poder ter acesso a esses parâmetros de configuração em colchetes aqui no C#, e tenho que atribuir aqui numa referência do meu projeto o NUnit.framework, que é uma DLL. Clicando com o botão direito aqui e colocar Add Reference, se você instalou corretamente o switch testdriven.net, ela vai aparecer lá. Se você fez a instalação do NUnit de forma manual, você tem que ir onde você instalou o NUnit, tem um diretório bin, que vai ter lá um NUnit.framework.dll. Tudo bem, pessoal? Bom, feito isso e com o meu caso de teste configurado, eu clico no projeto, dou um build no meu projeto, ele buildou aqui rapidamente, clico com o botão direito, aí eu tenho Test With. Aí aqui eu vou escolher NUnit. Observem que esse menu Test With, ele é adicionado pela ferramenta Test Driven. Ou seja,
uma integração do ambiente com a ferramenta. Então, NUnit aqui, vou executar meus testes. Observem que, da mesma forma que do Java, teste 5 aqui falhou, já sabemos o porquê. Para rodar a ferramenta nCover, para ver a cobertura do método, seleciono o que eu quero testar, clico com o botão direito, Test with nCover. Ela vai executar para mim e vai apresentar da mesma forma, o cálculo aprovação, 92% de cobertura, e a gente identifica aqui o porquê, né? Aparece aqui em vermelho o porquê somente 92% e não 100%. Venho aqui, faço alteração no meu código fonte, aqui é maior ou igual, salvo, gero um novo build no meu sistema, vou dar um rebuild, ok, deu um rebuild, vou executar o teste unitário com a ferramenta NUnit, executei, que eu executei só essa, vamos executar todos, observe que todos aqui deram ok, não deu erro nenhum, e vamos executar a ferramenta nCover. Vai processar, agora calcular a aprovação com 100%, e tudo aqui tá em azul aqui nesse caso, não tem nada em vermelho. Tudo bem, pessoal? Esse que é o procedimento. Bom, nesse estudo de caso, dentro desse projeto, eu criei uma paginazinha na web, aqui utilizando asp.net. Tem duas páginas, uma chamada default.asp.net, que é a mesma coisa que o index, tá? Que tem um formuláriozinho. Esse formuláriozinho, pessoal, me permite criar uma página na web que me permite adicionar matrícula, o nome, nota 1, nota 2, nota final e frequência de um determinado estudante. E o action desse form é o action verifica aluno ASPX, que é essa página aqui, que simplesmente pega os valores, verifica a aprovação do aluno e exibe o resultado aqui, né? Vamos ver o código que faz isso, ó. É esse código aqui. Eu vou pegar do formulário todos os dados, instanciar um aluno e calcular a aprovação dele. Se retornar true, ele foi aprovado, se não, ele foi reprovado. É isso que esse código fonte faz. Vamos executar esse sitezinho para vocês darem uma olhada. View in browser. Ele vai executar agora um servidor com o IIS, Internet Information Service, e vai abrir para mim um sitezinho. Olha o site aqui que abriu, localhost 55335 default ASPX, que é o site que eu fiz. Tudo bem? Então, matrícula, por exemplo, 2002, 10, 20, 13, nome, Marcelo Daibert. Você nem escreveu meu nome, tá bom. Nota 5, não, eu tiro nota boa. 9, 8, nota final não precisei fazer, então 0. Frequência 75, matava muita aula. Enviar. Ele fazia o processamento dos dados, ó, resultado. O aluno Marcelo Daibert foi aprovado. É isso que é o sisteminha. Com base no código-fonte que a gente desenvolveu. Ok? Bom, eu quero introduzir para vocês, e no bom sentido, a ferramenta Selenium. Inclusive eu tenho também artigos sobre o NUnit, nCover, CSUnit, que é a mesma coisa que o NUnit, mas é uma outra ferramenta específica para C#. Gostaria de apresentar para vocês a ferramenta Selenium, que é uma ferramenta de teste funcional para a web. Eu fiz aqui em .NET, em ASPX, esse site, mas poderia ter feito em JSP, ou simplesmente um HTML, uma coisa, qualquer linguagem para web, em PHP, qualquer linguagem para web. E aí essa ferramenta, ela faz os testes funcionais para mim. Só para vocês darem uma olhada, a ferramenta Selenium é um plugin do Eclipse. Então você vai lá no site de add-ons do Eclipse e faz o download dela, chama Selenium IDE. A interface dela é essa. Tá? Vou colocar aqui do lado só para vocês verem o funcionamento dela. Vou mandar gravar um script aqui, ó. Tá, ok? Observem aí, pessoal. Olha só. Vou colocar 2002, 10, 20, 13, matrícula. Ó, passei para o próximo, olha só o que ele representou aqui, ó. A variável vMatrícula, que está lá do HTML, da página default ASPX, recebeu esse valor. Estou criando um caso de teste. Marcelo Daibert, nota 7,
prova final e frequência 75. E apertei em enviar. Olha que maravilha. O aluno Marcelo Daibert foi aprovado. Clico com o botão direito aqui no aprovado, que é a resposta que eu quero avaliar. E aí eu posso validar, verificar a existência do texto aprovado. Se tem o texto aprovado é porque o caso de teste passou com sucesso. Mas aí, pessoal, observem isso daqui. Vou colocar aqui numa velocidade um pouquinho baixa. E observem isso daqui. Olha só que bacana. O teste está sendo executado sozinho, a página está abrindo sozinho, está sendo submetido e está verificando. E aqui, executou perfeitamente, sem erro nenhum. Mas esse caso de teste, se tivesse sem o igual lá, ele iria dar errado. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Eu vou matar o meu servidor ASPX. Vamos parar ele aqui, ok? E vou fazer a alteração de novo, como que se tivesse o erro ainda. Vou colocar aqui o maior somente. Vou dar um rebuild na minha aplicação. Minha aplicação vai dar o rebuild. Vamos executar o NUnit de novo somente para provar que vai dar o erro. Para a gente verificar, deu erro aqui. E aí eu vou executar a minha página de novo. Vou executar aqui o default ASPX. Vou view em browser. Ela já deve estar abrindo aqui para mim. Vou abrir a minha ferramenta Selenium. E aí, pessoal, olha só o que eu vou fazer. Vou mandar executar. Ok? Observe que deu certo. Runs 1 e verdinho. Não deu falha nenhuma. Vamos verificar agora. Está sendo executado o teste. Executou. Opa! Deu reprovado aqui, estava aguardando aprovado. Olha só o que aconteceu com o meu caso de teste. Deu vermelho. Conforme o esperado, corretamente, pessoal. Então, eu poderia criar cada um dos casos de testes aqui também, de acordo com a lógica que eu tenho conhecimento, ou através da documentação do software que eu teria conhecimento, da regra de negócio, criar os casos de teste. Para salvar caso de teste aqui, olha só, o nome do caso de teste chama Untitled, ou seja, não tem título. Poderia salvar esses casos de teste. Esses casos de teste, pessoal, o que é o mais interessante, eu quero mostrar para vocês, e aí eu vou mostrar que eu tenho alguns prontos já, eles são arquivos HTML. Olha só, teste 1, open, olha só, tabela, open default x, type, v matrícula, esse valor, type, né, digitar, né, v nome, esse valor, type, v nota 1, esse valor, e assim sucessivamente. Procure o texto aprovado, né? E aqui eu tenho já salvo todos os casos de teste. Aí eu vou abrir aqui um Open Test Suite, que é uma quantidade de casos de testes que eu tenho aqui, que eu vou disponibilizar para vocês. Deixa eu ver onde é que eu salvei. Está aqui, documentos, Fagoc, disciplinas. Aí vamos procurar aqui Engenharia de Software 2, material, teste de software, estudo de caso .NET, estudo de caso, testes, testesuite.html, que também é um HTML. Esse material está disponível para vocês no Pandora. Aí observem aqui, todos os casos de teste, os 5 aqui, né, porque a complexidade ciclomática é 5, para poder verificar. Vou colocar um pouquinho mais rápido e vou executar todos os casos de teste. Vamos observar. Pessoal, isso é fantástico, a execução desses casos de teste assim, dessa forma. Ok? É uma ferramenta muito interessante, ela funciona como plugin do Firefox e gratuita, né? Tem artigo que eu escrevi sobre ela também disponível no Pandora. E o teste 5 vai falhar, que é exatamente o teste que eu executei. Ok? Vamos fazer a alteração do código-fonte aqui, vamos voltar com igual. Vamos parar o servidor web. Parei o servidor web. Vamos agora dar um rebuild. Ok. Vamos rodar o NUnit só para a gente verificar se realmente funcionou. Ok, funcionou. E vamos executar de novo o servidor web. Já deve estar rodando. Vamos abrir aqui o Selenium e vamos executar novamente. Vamos ver se agora todos os casos de teste funcionam. Observem que essa ferramenta, pessoal, é fantástica, fantástica. Existem ferramentas como a IBM Test Manager,
que elas fazem esse teste em aplicações EXE, aplicações desktop. Que também é a mesma coisa dessa daqui para web, só que desktop, arquivos EXE, arquivos Java, qualquer coisa, tudo bem? Com o mesmo funcionamento. Então observe aí que os 5 casos de teste funcionaram sem problema nenhum. Bom, pessoal, se tiver dúvida, me procurem. Leiam o material que está disponível para vocês, os artigos. Tem cerca de... Vou mostrar para vocês aqui, ó, no material de caso de teste. Quantidade de artigo que tem aqui. Tudo artigo que eu escrevi, linguagens diferentes, e etc, etc, etc. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço para vocês e até a próxima. Até mais.